eu venho falar sobre as problemáticas da educação física escolar. Nosso primeiro texto é Entre o Rola-Bola e a Renovação Pedagógica, de Gonzalez, que fala sobre a cultura escolar, práticas tradicionais, desinvestimento pedagógico e tudo que esse problema, do rola-bola pode interferir na aula, que é quando você deixa a pedagogia de lado e opta pelo rola-bola realmente, aqui, e nós deixamos os alunos de uma forma em que eles ficam à solta, na quadra, vamos dizer assim, e isso tira, invalida a pedagogia. Então, a problemática, os problemas que nós encontramos prática sem planejamento, professor passivo, exclusão, reprodução da desigualdade social. E nós podemos ter algumas soluções ou mesmo uma remediação, que ele cita, que é a formação integral do aluno. Nós precisamos trabalhar essa formação integral, pensamento crítico, cidadania e transformação social. Esse foi o primeiro texto abordado nas problemáticas da educação física. O objetivo dessa abordagem é a formação integral do aluno, Eu acho que é o principal ponto, o pensamento crítico, a cidadania, a transformação social, que faz com que nós criamos cidadãos pensantes, que possam ter opinião, que tenham uma opinião e um contexto global, tanto motor quanto cognitivo, e social, crítico e político também. Então, a gente precisa fazer com que nossos alunos comecem a pensar num todo, na cultura de movimento e na cultura do aprendizado, Agora nós vamos passar para o segundo texto, que é a relação entre ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer. Nós vamos falar sobre o saber fazer, saber sobre o fazer. Esse texto fala sobre como as dificuldades de relacionar teoria e prática interferem no nosso cotidiano, porque geralmente os alunos eles não estão prontos ainda devido à nossa cultura de não poder, de não ter a cultura da teoria. Então eles já vêm com o intuito de somente prática, e tira. E isso faz com que os alunos não tenham uma reflexão crítica sobre o movimento e o seu contexto, sobre o para quê, por quê, E aqui, sobre o saber fazer, a gente está falando sobre isso, que é a teoria. E a promoção, o que a gente pode solucionar, usar como solução, é a promoção de um aprendizado significativo e a consciência corporal. O objetivo é formar alunos autônomos e críticos na educação física. Olha isso, mais uma vez, nós falando sobre a criticidade do aluno, falando sobre formarmos cidadãos pensantes e o que eles podem fazer para nós enquanto sociedade, enquanto pessoas que fazem parte tanto da comunidade, da sociedade, e fazer com que eles possam ter a própria opinião. Então, eles precisam saber fazer e precisam saber sobre fazer, sobre como unir essas duas questões para poder ter um aprendizado e poder transmitir o que eles aprenderam e nos dar um feedback legal, porque nós precisamos do feedback do aluno. Isso é o que nos mais interessa, Ele não adianta ele reter o saber, não adianta ele
ter só para ele saber, e quanto a isso, e depois disso, ele não conseguir transmitir o que ele aprendeu. Nosso terceiro texto, nós vamos falar sobre a educação física básica, aspectos legais, que é de Impolceto e Suraya Darido. Então, nessa prática aqui, nessa parte, nós vamos fala sobre a lei e o que essa lei fez de bom e muitas vezes de ruim, né? Nesse texto aqui, ó, educação física como componente curricular da educação básica. Aspectos legais. Fala sobre as leis, tá? Que é de Impolceto e Darido, os aspectos legais da educação física. E nós vamos falar aqui o que isso pode nos trazer de legal, de bom, que pode ser relevante para o nosso cotidiano. O texto fala sobre a falta de valorização e as dispensas frequentes, né, que é um problema que nós temos aí, sempre é a falta da valorização da profissão, nós temos muito problema quanto a isso, e a evasão escolar, o tanto de pedido de dispensa. Eu vou falar sobre a lei, um pouco da lei, a sua história. Isso eu deixei aqui, tá um pouco pequeno, mas se vocês aumentarem, tirar um print da tela, tem como ler, que é essa parte aqui da lei, que é algumas soluções ao longo dos anos foram encontradas, mas mesmo assim a gente ainda vê muita dificuldade na valorização da profissão e o porquê dessa evasão, o porquê dessa desconsideração quanto à nossa profissão, né? Porquê dessa dispensa. Então vamos lá. No decreto-lei de número 69.450 de 1971, ela é uma lei que menciona no contexto da legislação que influencia a obrigatoriedade da educação física escolar. Antes disso, teve uma lei que foi amparada, né, na lei 1044 de 1969, que ela passou a ser, ela poderia ser facultativa para quem tinha prole e filho, né? E ela passou a ser facultativa por conta disso também. Depois, só em 71, que ela passou a ser ter obrigatoriedade na educação física escolar. Depois, na lei de número 9.394 de 1996, a LDB, Lei de Diretrizes e Bases, essa lei estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. O artigo 26, inciso 3º, determina que a educação física é um componente curricular obrigatório da educação básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da população escolar. Sua prática é facultativa nos cursos noturnos. Bom, aqui ela foi determinada, né, teve todas as diretrizes, passou a fazer parte do componente curricular, mas infelizmente facultativa no período noturno, o que não há necessidade, né? Todos precisamos, por uma questão de saúde, né, precisamos adequar, mesmo se a pessoa trabalha, se ela está cansada, ela precisa de ter algum tipo de cultura corporal aí, algum tipo de movimento para promoção da saúde. Na lei de número 10.328 de 2001, ela foi alterada a redação do artigo 3º do artigo 26 da LDB, tornando a educação física um componente curricular obrigatório da educação básica. Mas, 2 anos depois, a lei de 10.793 de 2003 foi modificada a LDB, especificando que a prática de educação física é facultativa para alunos que atendam a certos critérios, como cumpram jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas. Mais uma vez aí, quem trabalha não necessita de exercício físico? Sim, necessita, mesmo trabalhando, até para se proteger de algum esforço repetitivo. Isso fica um pouco a desejar, né? Que sejam maiores de 30 anos. As pessoas maiores de 30 anos, elas necessitam de exercício físico devido à idade,
e cada vez mais precisamos, nossos corpos precisam se exercitar, tanto o corpo quanto a mente, então essa lei deixa a desejar mais uma vez. E que estejam prestando serviço militar inicial ou em situação similar. Aqui fala-se sobre o exercício físico, mas na educação física escolar, não aprendemos somente a nos exercitar para a saúde, sim a parte pedagógica, que é muito importante. Então fica para vocês aqui um pouco dessa lei, desse texto. Então vamos partir agora para o texto 4, que fala sobre o afastamento e a indisciplina dos alunos nas aulas de educação física escolar. Esse texto é de Darido, Gonzalez e Ginciene. O afastamento, ele é um dos grandes problemas, né? O afastamento e a indisciplina dos alunos é um fator que atinge muitos professores, né? Alguns professores adoecem por conta da indisciplina dos alunos. Hoje sabemos que está difícil dar aula, né? Há alguns anos, devido a essa fase em que ficamos perdidos entre o não mais e ainda não, e nós ficamos perdidos entre a educação física esportivista e entre a pedagogia, e daí surgiram vários problemas, o afastamento, a indisciplina, e aqui propostas para o enfrentamento. Esse texto dá algumas propostas para a gente enfrentar isso. Então a problemática é a resistência e o desinteresse nas aulas que dificultam a aprendizagem. O que pode solucionar um pouco são aulas mais atrativas com uma pedagogia renovadora. Os desafios, né, que nós enfrentamos nessa parte aqui, nesse texto, é a desvalorização, as dispensas frequentes, muito atestado. Nós podemos contestar porque não precisa de ter, alguns casos não precisa de ter a dispensa. Se for algum problema físico, que a pessoa esteja doente, que fique o tempo necessário. Mas estamos aí com a inclusão, independente se a criança ou adolescente ele tiver alguma condição especial, ele deve fazer o exercício físico para uma interação, né? E como a legislação mudou a presença da educação física nas escolas, a obrigatoriedade e os casos que ela pode ter a dispensa. Então a gente tem que ficar muito atento nessa parte aqui e ver que a gente pode interferir nessa dispensa, aceitando ou não um atestado, dependendo das condições, sem percebermos que não é uma coisa muito séria, que é o adolescente, principalmente o adolescente, ele quer ser dispensado das práticas somente por não querer fazer. É um problema muito sério, porque ele pode estar com vergonha, ele pode não querer se expor, e isso faz com que ele se isole socialmente. Isso não é bom, até para o psicológico, né? Então, partindo aqui para o texto 5, que é a inquietação no tratamento do esporte na educação física escolar. Barroso. Então, aqui, a inquietação do esporte no tratamento na educação física escolar é as dificuldades relacionadas ao ensino do esporte. Quais são esses problemas? A hegemonia dos esportes tradicionais e a proposta pedagógica, que ficou um pouco a desejar, né, nessa educação física esportivista tradicionalista, né? E o texto, né, de Barroso critica a abordagem tradicional do esporte, limita-se a repetições e técnicas e regras. Então o esporte ele se limita somente às regras, a praticar o coletivo, é aquela lei do mais forte sobrevive, né? A falta de aprofundamento no pedagógico e no crítico. Então aqui a gente só vê a prática tradicional do contexto escolar. A gente faz com que essa prática deixe a desejar
na parte pedagógica e não trabalhamos o crítico, o social, né, e o político, cognitivo, trabalhamos pouco. Então, o texto critica essa parte. E o que a gente pode fazer para sanar isso, ou pelo menos dar uma amenizada nessa parte tão esportivista, tecnicista, é o uso da pedagogia renovadora, trabalhando o aluno num todo cultural, social e crítico. Agora vamos para o texto 6, que é Educação Física Escolar e a questão de gênero, de Souza Júnior. A questão de gênero é uma coisa muito séria, né? Esse apartheid, vamos falar assim, de meninas com meninos, né? A questão de gênero é muito séria. Então temos aqui definição, aulas mistas e propostas pedagógicas. O que a gente pode fazer quanto a isso? O texto, ele critica a prática tradicional. Por exemplo, meninos jogam bola, futebol, as meninas jogam vôlei. Isso a gente vê há muitos anos, desde quando a educação física foi colocada nas escolas, estamos aí vivenciando essa prática, onde os meninos são excluídos de algumas modalidades, as meninas de algumas, e nós não podemos fazer isso porque o esporte é para todos, independente de gênero. Né? O que a gente pode fazer um pouco para sanar esse problema são as propostas de práticas educativas de inclusão e equidade de gênero. Ensinar para as crianças e para os adolescentes que a prática de esporte pode ser tanto feminina quanto masculina, independente do gênero, né? Temos vários gêneros e todos podem se incluir em qualquer modalidade independente. Temos um outro texto que se encaixa aqui, que nós estudamos dentro das problemáticas da educação física, que foi a masculinidade na educação física escolar, um estudo dos processos de inclusão e exclusão. Normas de masculinidade influenciam a inclusão e a exclusão dos alunos. Então, essa sociedade machista faz com que os meninos tenham que jogar bola, as meninas tenham que dançar, ou jogar o voleibol, ou esportes de meninos e meninas. Infelizmente, temos essa cultura, né? Aqui no Brasil, a gente tem essa cultura onde a gente precisa mudar isso quanto educadores. Nós precisamos mudar essa realidade para melhorar, né, a criticidade, a socialização das crianças. E por fim, viemos no nosso grande Paulo Freire, né, no texto 8, Pedagogia do Oprimido, do capítulo 3, estudamos até a página 63. Nessa parte aqui, né, Pedagogia do Oprimido, a investigação do contexto dos alunos é uma coisa muito importante que a gente precisa saber, da onde vieram nossos alunos, onde eles estão inseridos, o contexto cultural de que eles vêm e o que eles podem nos passar quanto a isso, né? Escolha de um tema gerador, situações e a problematização. Freire fala sobre a realidade da opressão, desumanização, injustiça histórica, liberdade como tarefa do oprimido, critica a educação bancária. Então, a realidade do opressor é que os oprimidos e opressores aceitam, né, a situação. Eles aceitam estar desse jeito. A desumanização, ela desumaniza tanto o oprimido quanto o opressor, e essa liberdade como tarefa do oprimido faz com que somente o oprimido consiga sair dessa situação. Então, nós, como professores de educação física, nós precisamos dar voz a comunidades, as pessoas que estão em situações de vulnerabilidade, para que eles possam ter os mesmos direitos, né, de qualquer um, e que os opressores saiam dessa linha de conforto, dessa opressão, porque isso não faz bem a eles também. Né? Você ficar o tempo inteiro oprimindo, fazendo isso, é uma coisa que não faz bem para ninguém. O que ele dá como uma solução, Paulo Freire fala como uma breve solução, é a proposta da educação libertadora. Aprendizado entre professor e aluno. Educação e união entre ação e reflexão.
Então, essa união aqui, ó, entre professor e aluno, essa união faz com que